Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Ajuda SI, galera. Como prometido, trouxe para vocês aqui, galera, a resolução do exercício avaliativo de cálculo 1, tá bom? Mas eu queria explicar a vocês antes que teve alguns probleminhas, alguns trechos do vídeo estão com áudio ruim, né? Infelizmente, lá no momento, minha câmera fez o favor de cair no chão e aí danificou o microfone. Sim, enfim, houve certos problemas em alguns trechos do vídeo. Em algumas partes eu vou estar, para não prejudicar, né, a explicação, eu vou estar explicando mesmo assim, pelo microfone aqui o que foi que aconteceu. Acho que, se eu não me engano, foi apenas duas questões que teve esse problema. E em algumas partes eu vou tentar ajustar o máximo possível para que vocês possam ouvir, tá? Não vai ficar perfeito, vai ficar um ruído horrível, porque a câmera danificou o microfone, mas eu creio que vai dar para ouvir alguma coisa, vai dar para entender mais ou menos o que foi que aconteceu. Mas não foi em todas as questões, foi só em algumas, tá bom? Peço desculpas, nos próximos vídeos isso não vai acontecer. Esse vídeo teve participação minha, eu resolvi algumas questões, alguns colegas resolveram outras questões, o Alan resolveu algumas e teve o filho do professor de cálculo que foi lá por enquanto também resolveu as últimas questões, que contribuiu muito porque ele é professor de matemática. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês não só a responder o exercício, né, para enviar essa atividade, mas também para que vocês aprendam esse assunto e venham aplicar isso durante a avaliação que está vindo aí. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Então vamos começar aqui rapidamente. Vocês podem estar observando que nós temos para calcular duas funções. Se o x valer 5, nesse caso aqui, e se o x valer 2. Antes de eu iniciar a resolução dessa questão aqui, que como alguns colegas já viram que é absurdamente fácil, a primeira é fácil. As demais é que são um tiquinho mais complexas, mas essa é coisa pouca. O que é uma função? Para a gente começar a resolver isso aqui. O que é, Costa? Uma função. Função. Vamos pegar aqui, uma função nada mais é do que uma máquina que faz alguma coisa. Uma máquina com uma fórmula que faz alguma coisa. Só um exemplo, eu tenho aqui 2x mais 2, por exemplo. Tudo que entrar aqui vai sofrer essa alteração e vai sair de um jeito. O que vai acontecer? Se eu entrar com um x aqui, esse x ele vai ser dobrado, vai ser duas vezes, e somado com 2. E a gente vai ter um resultado. A gente vai chamar de y. Então a função nada mais é do que uma máquina que realiza uma determinada operação. Só isso. Então se a gente sabe que toda função ela é uma máquina que vai realizar uma operação, tudo que você vai fazer aqui é só substituir o valor do x pelo número que ele te dá. No caso aqui, ó, f de x é igual a... No lugar do x eu boto 5. E aqui no lugar do x eu boto 5. 5 menos 1. 5 menos 3. Dá para continuar ou acaba aqui? Dá para continuar. 2 dividido por 2. Quanto é 2 dividido por 2? 1. Essa primeira questão não tem nenhuma dificuldade. Meu amigo Rickson, tranquilo? Bom dia. Vamos para essa daqui. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Aqui a gente vai substituir por 2, menos 1, e aqui 2. 2 menos 1, perdão, esqueci do cubo. Quanto é que é 2 ao cubo? 8. Dá para continuar? 8 menos 1, meu Deus. 8 menos 1, meio. Dá para continuar? Dá, que dá, né? Mas não vai ficar, não vai dar o número exato. Então a gente termina por aqui. Quando for para calcular ele te dando o valor de x, é só substituir o x dentro da função. Pessoal, é o seguinte, todo mundo sabe que o π é igual a 3,14, né? Um monte de coisa que tem aqui na frente. Só que isso no campo da matemática. Acho que não, deixa eu ver. Então não, tá rolando. Isso no campo da matemática. Só que isso aqui é trigonometria. Quando a gente fala em trigonometria, o π vale 180. 180 graus. Não é 3,14, né? Então, vamos lá. Esse númerozinho aqui também, se eu não me engano, ele vale 2,7 alguma coisa. É o número de Euler, uma coisa assim. Mas só que como é trigonometria, a gente não vai trabalhar
com o valor numérico dele, mas só com a representação dele. Então, o que vai ficar? Se o π vale 180, você tem que pensar o seguinte. É 5, né? 5, então vai ser 5 vezes 180. Ou seja, ele vai dar 5 voltas. Então, o que vai acontecer? Imagine que isso aqui é 360, é uma volta toda. É uma volta inteira. Ele vai dar uma volta, 180. 360. 180. 360. 180 de novo. Pois é. No final das contas, isso aqui vai ficar só o π. Porque ele vai terminar no 180, que é igual a π. Deu para entender o raciocínio? Ele girou 5 vezes e na quinta volta ele parou no π. Parou no mesmo 180. Então vai ficar o π. Aí aqui vai ficar seno de π. Aí isso aqui, infelizmente, a gente vai ter que lembrar quanto é que vale o seno de π. 0. No caso aqui vai ficar... Qualquer número elevado a 0 vale quanto? 1. A resposta é 1. É dessa procedência. Toda vez que a gente trabalhar com o π, a gente vai ter que trabalhar no campo da trigonometria e lembrar que ele vale 180. Pessoal, aqui ele pede para a gente calcular o domínio e a imagem das funções aqui. Vocês lembram lá que eu desenhei aquela maquinazinha aqui, que um valor entrava e um valor saía, né? Então, quem é o domínio? O domínio é os valores que a função aceita. E a imagem é os valores, são o resultado que essa função tem mediante o valor que a gente coloca. Essas duas aqui são duas funções polinomiais, são bem tranquilas de a gente estar trabalhando, porque divisão tem uma regra específica e raiz tem uma regra específica. Todo mundo sabe que raiz quadrada não pode ter um número negativo aqui dentro dos números reais. Só os números complexos que tem raiz quadrada e número negativo. Não tem. Se eu sei que aqui não pode ter um número negativo, vou fazer o seguinte. Eu sei que x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0. Ele aceita 0 e qualquer número maior. Depois que eu fiz isso aqui, a única coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar o número que eu tenho e jogar para depois da igualdade. Então, x é maior ou igual a 1. Então, o domínio da função é só isso aqui. Morreu Maria Preá. Exatamente. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1. Isso aqui é o domínio da função. No caso, seria x pertence a todos os reais, incluindo o 0. No caso, a imagem. Se eu fosse para incluir o 0, seria assim. Não é isso que está falando? Porque dentro desse campo aqui, ele aceita o 0, só não aceita os números negativos. Então, seria essa aqui. Seria essa daqui, uma outra resposta. Aqui a gente sabe que não pode dar 0 aqui, né? Então, aqui vai ficar x menos 3, diferente de 0, exatamente. Aí, no caso aqui, a gente vai pegar o menos 3 e jogar para depois da igualdade, no caso da diferença aqui. X diferente de 3, esse aqui é o domínio. X pertence aos reais, tal que x é diferente de 3. Então, tal que se tu colocar 3 aqui, realmente vai dar 0, né? E a imagem pertence aos reais não nulos. Ou seja, são todos os reais tirando o 0, né? Pode ser um número negativo, mas tirando o 0. Só uma dica bem interessante antes de você traçar qualquer gráfico. Se a gente tiver uma função quadrada, vamos imaginar que isso aqui seja plano cartesiano. Se você tiver uma função quadrática, o gráfico vai ser assim, ó. Alguma coisa assim. Ou aqui, começa aqui, depende da função. Se for uma função cúbica, o gráfico vai ser assim, ó. Parecido com isso. Se for uma função polinomial do tipo a mais alguma coisa, ou x mais alguma coisa, ou vai ser assim ou vai ser assim. Tá? Se for positivo vai ser assim, se for negativo vai ser assim. É só uma regrazinha básica para você. Quando você vê a função, você já lembrar que cara que vai ficar a tua reta. Até o dia da prova, se não lembrar, isso é complicado. Não é fácil, aqui é tranquilo. Não tem como errar isso aqui não. Aí tem um negócio errado. Tem uma coisa errada. Ainda tem a função módulo, que é aquela função que fica dentro do módulo. Ou ela vai ficar assim, ou ela vai ficar assim. Depende da
do resultado que tiver lá dentro. Pois é. Primeira coisa que você vai fazer para você traçar o seu lindo gráfico, eu faço assim. Se alguém tiver um recurso mais prático, que me ensine. Porque isso aqui eu acho que dá trabalho, mas você faz isso assim. Pois é. O que você vai fazer? Você vai criar números para entrar na função e você ter o resultado. Eu gosto de trabalhar com números pequenos, tipo 0, 1, menos 1. Menos 1. Jogo aqui dentro, o resultado que eu obtenho eu jogo aqui. Vamos lá. Vou botar um 2 aqui para ficar mais bonitinho. Tu vai botar o X para poder saber o... Ô menino inteligente da porra. Vamos lá. 2, eu vou pegar menos 2 vezes 2 mais 2. Menos 2 vezes 2? Menos 4. Mais 2? Não, dá 2. Dá 2. Menos 1. Menos 4 mais 2 dá... Ah, é menos 2. Muito bem. Menos 1. Ele é menos 2 vezes 1 mais 2. Dá 0? Muito bem. E aqui, menos 2 vezes 0 mais 2. Dá 2. Menos 1. Menos 2 vezes menos 1 mais 2. 4. Eu estou colocando aqui o resultado. Menos 2 vezes menos 2. Aqui? Pronto. Com esses resultados aqui, a gente vai traçar o gráfico. Traça o gráfico para nós. Confere bem se bateu o resultado aí. Agora se tu pegasse aqui a câmera e desse uma girada assim, pelo menos pra gente participar da... Não seja por isso. Não seja por isso aí, ó. É o povo, ó. Esse menino aqui, diga oi pra câmera. Agora deixa eu só retornar o... Eu passei quase um século para encontrar essa posição aqui. Aí, gente, ó, agora é só ligar os pontos aqui, ó. Só comparar, ó. 2 com menos 2. No caso seria O X valendo 2. o X 2 e o Y menos 2, ó. Então eu ia ligar esse com esse. Cara, Natália. É... 1 e 0. Aí tem que ver, sempre que vai, o primeiro que vale é no X, né? Uhum. Se for 1 e 0, coloca em cima do 1. Se for 0 e 1, coloca em cima do 0. Então o próximo ponto seria aqui em cima, ó. Em cima do 1. 0 e 2. 0 e 2, que aí já seria bem aqui em cima do 2, o Y, ó. Que já é a esquerda. Menos 1 e 4, né? Então Uhum. menos 1 no X, que seria aqui, e 4 no Y. E Menos 2. e 6. Menos 2 no Y e 6 no... Ou menos 2 no X e 6 no Y. E aí ele segue o infinito. Formou os pontos e aí tanto de domínio que você colocar, você dá a imagem. E agora é só fazer a reta. Ah, dá pra entender, hein? Podemos para a próxima? Deixa eu fazer aqui, aí você faz o gráfico. Vamos fazer aqui mesmo, tá tão bonitinho você fazendo o gráfico. Temos uma função cúbica, né? Essa câmera não está mais para cá. Como é que vai ser essa reta, esse gráfico? Como é que vai ser esse gráfico se a gente tiver uma função cúbica? Vai ser alguma coisa parecida com isso, ó. Tá? Beleza, então vamos aqui fazer nossos números. Deixa eu ver o que eu usei aqui. Do mesmo jeitinho. 2, 1, 0, menos 1 e 2. Eu aconselho você usar isso aqui, né? Porque se você botar primeiro 8, 10, você vai ter uma reta enorme. Vamos lá aqui. 2 ao cubo mais 3. 8 mais 3, 11. Que vai ficar 1 ao cubo mais 3. 4. Que vai ficar 0 ao cubo mais 3. 3. Que vai ficar menos 1 ao cubo mais 3. Menos 1 dá 2. Não, 2.
2. Vai ficar menos 2 ao cubo mais 3. Menos 8. Menos 8? Menos 5. Não, é menos 8. Não. Dá negativo. É? Dá menos 8 negativo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai dar o menos 8. Faz negativo expoente para o resto da conta. Menos 5. Rapaz, esqueci. Fala. Aí galera, ó. x2 e y11 aqui, ó. x2 e y11. Você pode perceber que ele já sobe muito, né? Exatamente. X1 e y4. X1 e y4. Coloquei muito pertinho do outro. É por isso que eu prefiro fazer com o mínimo detalhe, porque não acontece isso aí se eu fizer com a régua. 0, x0 e y3. Então seria bem aqui em cima do Do 3. É do 3. Vai, a quebra vai ser aí, não vai não? Não, tá certo, é isso mesmo. Menos 1 e 2. E x menos 1 aqui. E o y2. Então seria isso aqui. X é menos 1. É aqui, ó. Ah, tá. E o 2 é aqui, ó. É a quebra dele aí. Menos 2 e menos 5. Menos 2 e menos 5. Vem lá pra cá. Aí vem assim, ó. Tem mais alguma? Não, só tá aí. Negativo foi mais ou menos aí. Deu pra perceber que ficou igual, né? Mais ou menos a gente tinha esperado, né? Por ser uma função cúbica. Pessoal, o que é uma função injetiva e sobrejetiva, né? Que muitas pessoas conhecem como injetor e sobrejetora. Não sei porque a professora quis ser diferentona e botou esse nome. A função injetiva. Cada x só possui um elemento em y. A gente fazendo isso daqui, cada x só vai possuir um. Se ela possuir mais de um, ela já vai ser sobrejetiva. Exatamente. E para ela ser sobrejetiva, ela vai ter um ou mais x. Entendeu? Se ela tiver um, tipo assim, nesse caso aqui, ela vai ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. E se ela tiver só um, ela vai ser injetiva. Deu para entender mais ou menos aí como é que funciona, né? Se você fizer isso aqui e observar assim de cara, já dá para fazer. Eu gosto de fazer o gráfico porque eu traço umas retazinhas bem bonitinhas. Agora aqui, pessoal, função módulo. Toda vez que você vê um módulo aqui, não precisa perder tempo fazendo cálculo, porque só há uma resposta. Ela não vai ser nem injetiva, nem sobrejetiva. Por quê? Porque no caso, não vai ser injetiva porque eu vou encontrar mais de um valor para o x. E não vai ser sobrejetiva porque eu não vou ter um domínio para número negativo. Porque sempre que eu colocar o número negativo aqui, ele vai ficar positivo. Então não tem como ser nenhuma das duas. Exatamente. Então a resposta sempre é essa. Viu o módulo, não precisa perder tempo fazendo cálculo, não. Se você traçar uma reta assim, ó, você pode perceber que todos eles têm equivalente em x, não fica ninguém sem ter equivalente. Ó. E todos possuem pelo menos um equivalente. É por isso que eu gosto de fazer o gráfico, eu traço essas retazinhas aqui. Mas é injetiva, né? Cada um do x tem uma imagem no y. Isso, é injetivo e sobrejetivo ao mesmo tempo. No caso, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. F de g de x. Tá? É só tu pegar no lugar do g tu vai colocar, no lugar do x tu vai colocar g de x. Só que a professora já deu x, entendeu? Aqui é para ter dado outra coisa. Na outra atividade ela botou um número enorme aqui no lugar desse g de x. Como ela diz que o g de x é igual a x, isso aqui vai ficar a mesma coisa. Vamos supor que aqui tiver 5. 5x mais 1, só um exemplo. Se tiver 5x mais 1, eu ia pegar 2 vezes 5x mais 1, mais 1. E aí o 5 engasgou.
Se tivesse 5x mais 1, aí eu ia substituir esse x pelo valor que está aqui. Por quê? Porque ele quer o f da g de x. Como aqui já tem o x, só vou permanecer esse mesmo x aqui. É exatamente. Deixa eu apagar esse negócio. Tenho fé em Deus que antes disso o quadro não cai. Então, vai repetir, porque é a mesma coisa. E como ele quer o f de g de x de 3, a gente vai pegar e colocar o 3 no lugar do x. Vai ficar f de g de x, 2 vezes 3 mais 1. Vezes 3, 6 mais 1 dá 7. Ok? E nesse caso aqui, a gente vai pegar no lugar do x e a gente vai botar a f de x. Como é só um x, vai ficar a mesma coisa. Ou seja, g de f de x de 3, aí dá a mesma coisa aqui, é dois cálculos igual. Tá bom? Deu para entender mais ou menos como é que funciona. Se eu tivesse, por exemplo, 3x mais 8, aí eu ia colocar no lugar disso aqui. Entendeu? Mas como é a mesma coisa, por isso que eu falei que é mais fácil, porque ela já deu um exemplo dentro do outro extremamente fácil. Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, nesse momento aí minha câmera danificou o microfone e as questões 6 e 7 ficaram com um áudio extremamente ruim, quase inaudível, né? Então, como vocês podem ver, o professor começou a resolver a questão 6. Tudo que ele fez foi, no momento, foi transformar aquele x ao quadrado menos 64 em x mais 8 vezes x menos 8, como ele vai explicar agora abaixo, é praticamente a mesma coisa. Então, quando ele aplica esses produtos notáveis aí em cima, ele vai criar uma condição para que eu possa anular um dos termos. Porque se eu colocar o menos 8 ali, eu vou chegar ao resultado de zero embaixo, o que a gente sabe que divisão por zero não dá, né? Então, se eu colocar menos 8 ali no lugar do x, vai ficar zero embaixo, então não pode. Então, a gente vai aplicar os produtos notáveis para que a gente possa criar uma condição de aplicação do limite. Aí vai colocar agora embaixo ali o restante, que é x mais 8, e a gente vai cancelar os dois x mais 8, sobrando apenas o x menos 8 ali em cima. Quando a gente faz isso, a gente pode estar substituindo o limite ali, o x, pelo menos 8, e como vocês verão, o resultado vai dar menos 16. Ok? Ele simplesmente trocou ali o x por menos 8 e ficou menos 8, que dá o resultado de menos 16, como ele vai colocar melhor explicado aí embaixo. Aí está a forma correta, menos 16. Pois é, pessoal, essa questão 7 ela tem que ir pela definição de continuidade, certo? Que é as três regras que eu botei lá. A f de a é igual a 1, com a igual a 1, tem que estar definida. O limite tem que existir, ou seja, eu tenho que abrir os limites laterais tanto pela direita como pela esquerda. E o valor da função no ponto A tem que ser igual ao limite da função tendendo a 1. Então, a gente vai pegar a primeira propriedade, que é f de a, né? Ou seja, f de 1 quem é que a função está dando quando x está indo para 1? Essa primeira, né? X ao quadrado. Então, vai ficar f de x igual a x ao quadrado. Então, f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Tá definido, então, beleza. A segunda propriedade, que o limite tem que existir. Então, o limite da função, quando x tende a 1 pela direita, né? Vou pegar números que se aproximam do 1, só que maiores do que 1. Então, eu vou pegar a primeira equação aí, porque está dizendo que é x maior ou igual do que 1, certo? Então, eu vou pegar x ao quadrado de novo, que vai dar 1. E aí, pela esquerda, eu vou pegar a segunda, porque são números que estão se aproximando de 1 pela esquerda. São números menores do que 1. Então, vou pegar a segunda equação aí, menos x ao cubo mais 2. E aí vai dar a mesma coisa, vai dar 1, né? Porque menos 1 ao cubo mais 2 dá 1.
como o limite lateral pela direita e pela esquerda foram iguais, então esse limite existe. E a terceira propriedade é que a função no ponto A tem que ser igual ao valor do limite quando x tende a 1. Então a gente já viu pela primeira que dá 1 e o valor do limite também dá 1. Então as três condições foram satisfeitas. Então a função é contínua. Aí uma pergunta, se eu substituir o zero dentro daquele limite, vai haver alguma restrição? Não? Então, se não vai haver nenhuma restrição, é só aplicar o limite do zero. Certo? Porque, ó, eu estou aqui. Ó, eu tenho, ele diz assim, calcula os limites laterais. Aí tem limite de raiz de 2x quando x tem a zero pela direita. Então, ó, aí você imagina, né? O zero, estou vindo daqui, valores maiores do que zero. Próximo do zero. Só que aí eu vejo, ó, se eu substituir o zero aqui, tem uma restrição? Não, né? Porque só não pode dar negativo aqui dentro, mas sim no zero. Então é só aplicar, não tem segredo nessa área. Certo? Então aqui eu vou limite de aí de 2 vezes 0, aí de 0. Entendeu? Aí vai entrar para cima da brincadeira. Limite modo de x em si sobre x. Quando x tende a 5 pela esquerda. Aí vamos lá, 5 pela esquerda, né? Vai vir daqui. Quer dizer, são valores menores do que 5. Aí você observa. De novo, primeiro você tem que ver o 5, depois você vai para cá. 5, se eu substituir aqui, tem problema? Tem, né? No denominador. Eu já não posso substituir. Eu vou analisar, está vindo pela esquerda. São valores menores do que 5. Alguém me diz aí um valor menor do que 5, tão próximo de 5 quanto eu queira. Então, eu boto lá, 4,99. Né? Não sei o que é esse número, mas eu estou dizendo que é próximo. Então, vou botar aqui. Se eu botar 4,99 aqui e aqui, o que vai dar? Aqui vai dar positivo e aqui, por causa do módulo, vai dar positivo. E vai ficar a mesma coisa, não vai não? O mesmo valor em cima e o mesmo valor embaixo. Todo mundo concorda com isso? Ó, aqui vai dar 0,01 e aqui também. Porque aqui vai dar menos, só que com o módulo vai ficar mais. Então vai ficar o mesmo valor aqui em cima e o mesmo valor aqui embaixo. E dá quanto essa divisão? 1, né? Então, está resolvido. O limite é 1. Simples assim, só pela análise. Por isso que eu falei, que tem que analisar, ó, essa questão aqui de tão próximo. Tanto pela direita como pela esquerda. No caso dessa daqui, não precisa analisar por quê? Porque não tem restrição, já aqui tem, ó. Aqui tem a restrição que não posso aplicar. Então, se eu não posso aplicar o 5, mas eu posso aplicar valores próximos dele. Certo? Então, aqui no caso, ó, o que eu vou fazer, né? Esse aqui, esse módulo vai virar. Eu poderia fazer logo assim, de cara. Por que eu estou fazendo isso? Porque qualquer valor que eu colocar aqui próximo, esse valor vai ficar positivo. Então, eu colocando assim, não tem problema nenhum. Isso aqui vai dar quanto? De modo que eu sei que não vai furar, entendeu? De novo, por que eu transformei isso nisso? Porque ó, eu coloquei esse valor aqui e ele não vai ficar um valor negativo porque tem um módulo. Se tem um módulo, eu coloco o valor maior para esse lado de cá. Para poder cancelar e não. Porque fica feio eu substituir desse jeito. É questão de conveniência. Não posso colocar 4,99, 4,98, porque eu não sei se é esse número. Certo? Então eu troquei aqui só por questão de satisfação. Pela análise também. Mas aí, no caso, para esse de cima,
Zero não é limite. Zero não é restrição. Não. É o limite. O zero não é restrição nesse limite, então eu posso aplicar ele direto lá. Tá, mas o zero em si é o quê? Ele é como se fosse uma barreira, negativo e positivo, pode ser isso também. Mas aí sempre foi uma discussão, né? Porque, ó, na questão dos conjuntos, né? Tem autor que escreve livro com o zero sendo positivo e tem autor que tira o zero. Então, isso daí, não sei quem responder essa pergunta, se o zero é a barreira, né? Mas nesse caso mesmo, só coloca como zero. Só coloca como zero porque eu estou aplicando diretamente no limite lá. O de baixo aí é porque não tem um número, não dá para dar um número exato, né? Mais próximo de 5. Não, aqui é porque eu não posso substituir o 5, né? Porque vai dar zero embaixo. Não, pois é, não pode colocar, não pode ser o 5, eu quero dizer. Tem que ser o mais próximo de. O mais próximo possível. O mais próximo de 5 não tem nem como fazer, porque é praticamente infinito, né? Isso, exatamente. Então eu botei esse aqui por causa de questão de conveniência, é isso que eu estou falando. Botei esse por questão de conveniência, mas na verdade, no resultado, na questão do cálculo, eu não posso colocar esse 4,99 aqui, ó. Eu tenho que analisar, ó. Eu coloco, essa maneira de colocar é só para testar, ó. Coloquei aqui, eu vi que vai dar um valor negativo, só que com modo deu positivo. Beleza. E coloquei aqui, deu positivo. Então, esse por esse vai dar 1. Então, a mesma coisa deu trocar. Eu invertei o x com 5 aqui, ó. Foi o que eu fiz, para poder cancelar. Tá bom. Então, é só substituição. Você vai pegar quem é f de 1 mais h, no lugar do x, você vai colocar 1 mais h. Então, quem é f de 1 mais h? Aqui, ó. É 2 vezes 1 mais h. Isso, aqui 2h. Quem é o f de 1? Joga aqui também. F de 1. É 2 vezes 1. É 2. Depois que fazer o f de 1 e o f lá, joga na forma. Limite. Quem é o f de 1 mais h? 2 mais h. 2 mais 2h. Quem é menos? F de 1 é 2. Sou h com h vira 0. Beleza. Assim, uma coisa. Eu não substituí direto porque está na determinação aqui, né? Ó. Não dá dando pode ser 0. E aqui ainda continua. Né? Então aqui eu vou ter que fazer ainda. 2 positivo e 2 negativo for. Sobra 2h sobre h. Corta o h. 2. Nem precisa aplicar. O que essa questão está me dizendo? Eu não preciso aplicar o limite, porque a própria parcela que está impedindo que eu aplique, ela é cancelada. Que é o H, no caso. Está impedindo que eu aplique o limite. Então aqui ela cancela e sobra 2. Então você vai lá, para criar a função f de 1 mais h é que no lugar do x eu vou botar 1 mais h. 1 mais h quadrado mais menos 2. E é o quadrado da soma, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes dá 1 mais 2h mais o quadrado de 2. Tá, então o quadrado de 2h. Quem é o f de 1? Eu estou pegando isso. F de 1 é o quadrado de 2. Agora o limite. Quem é esse aqui? 1 mais h? É h ao quadrado mais 2h. Aí, ó, aqui é menos, ó, o f de 1 é menos 1. Só que você não pode esquecer desse menos aqui da forma não. Vai ficar menos 1 sobre h. Aqui, ó, menos com menos vai dar mais, menos 1 mais 1 é 0, né? Vai ficar h ao quadrado
Aqui eu coloco um H em evidência. Vou colocar H mais 2. Outro H. Estou tirando a parcela que está dando zero, tá vendo? Eu não percebi. Esse H aqui, esse H. O H mais 2. Aplicando no zero, dá 2. Dá 2. E H mais 2. Vamos lá, H. Mais 0. 2. Olhando daquela forma, quem era que ia ser mesma coisa, o x ia ser 1. Né? Se o H for 0 e o x for 1, vai dar vai dar 2. Mesmo assim, dá 2. Dessa aqui dá 2x. Dessa aqui dá 2x. É só esse limite aí, ó, ele vai para atender lá em seguida. Então aí você imagina, toda questão você tem que imaginar, está atendendo para o infinito. O que você está querendo me dizer? Que está indo para um número que está explodindo muito rápido. Essa nomenclatura que a gente usa, explodindo, como assim? Vamos, por exemplo, tentar 1. 1 dá 1, menos 1, dá 0, né? 2 dá 3 em cima, embaixo dá menos 2. Então dá um número pequeno. Agora já botando 2. 8 menos 4 dá 4. 4 mais 8. Ou 4 mais 4 dá 8. 4 mais 1 dá 9. Aqui dá 9. E aqui está dando 32 menos 24. Né? Dá 8. Aí então você já percebe que já cresceu. Né? Do 1 para o 2 já foi um crescimento. Só que o que está acontecendo aqui, ó? Embaixo tem a quinta, em cima o máximo grau que tem é 3. Então o que isso aqui está me querendo dizer? Que essa parte aqui está indo mais rápido para o infinito do que essa. Então provavelmente de cara eu sei que isso aqui vai dar 0. Por quê? Ó? Se você tem um número muito grande embaixo, quer dizer que o número é muito pequeno. Certo? Todo denominador, por exemplo, 1 sobre 2, 0,5. Agora bote 1 sobre 50. Já diminui. 1 sobre 1000 diminui. É isso que está querendo dizer. Ó. Embaixo está indo um número muito grande, então está explodindo muito rápido. Então, para verificar isso, o que a gente faz? Eu coloco, o maior é esse, eu divido todo mundo pelo maior. Então, vamos ver. Ó. Limite, em cima fica x3 sobre x5, menos x2 sobre x5, mais 2x sobre x5, mais 1 sobre x5, dividido por x5 sobre x5. Assim, e não pode dar embaixo do zero, porque senão não existe divisão do zero, certo? x5 menos 3x3 sobre x5. O que você vai me dar? Ó, x3 sobre x5 dá 1 sobre x2, né? Menos, aqui 1 sobre x3. Aqui 2 sobre x4. Dá 4. Aqui dá 1. E aqui dá 3 sobre x2. Beleza, agora você vai analisar. Tem aqui em cima todos os denominadores são números, né, escalares, ou seja, não é fixo. 1, 2, ó. E a única coisa que está explodindo é os denominadores. Aí fica infinito rápido. É aquilo que eu falei, ó. Esse aqui, quanto mais eu aumento, menor fica o número. Quanto maior aumentar o denominador, menor o numerador. Então isso aqui quer dizer o quê? Ó? Aqui está indo para 0, se aproximando de 0, que é um número muito pequeno. Aqui também, ó, todos estão indo para 0. Certo? Aqui é 1 e aqui está indo para 0. Por que está indo para 0? De novo, eu estou colocando um número que está fixo, ó, 1, e embaixo está indo um número muito grande. Tão grande como eu quero, ó, 1000, 10.000, posso colocar qualquer um. 1 dividido por 10.000 vai dar 0,000, sempre se aproximando de 0, certo?
Então é conveniente para mim ter aquele número zero logo. Você está indo tão próximo de zero, por que eu não boto logo zero? Então, 0, 0, 0, 0, 0. Sobrou o quê? 0 sobre 1. Que dá 0. Né? Não deu 0 embaixo? É simples. Só para chegar aqui. Mas no começo é isso, né? Por causa que porque esse expoente é maior, porque o expoente do 5 está indo mais rápido. Era só para perturbar. Ele só provou porque... Eu só provei porque que tem o eu zero. já sabia que era 0. Eu só estou mostrando porque que deu realmente 0. Olha, a questão de vocês aqui vai dar esse de cima do não, aqui é dividido. Aí tanto faz para mais infinito, para menos infinito, ou sem mais, sem menos. Aqui o que muda é o sinal, né? Se fosse menos infinito, mais menos e mais zero, dá a mesma coisa. Existe o sinal do zero. Se fosse menos infinito, seria tipo menos 1. Se fosse mais infinito, mais 1. Isso. Aqui muda o sinal, mas com zero tem sinal. Vai ser mais ou menos. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei a potência que é a maior, que é essa aqui, o x elevado a 5, e dividi todo mundo por ela para saber o que ia dar. Por quê? Ó? Se eu pegar isso aqui, eu vou cancelar alguns, a maioria dos, como eu fiz aqui, cancelei a maioria dos numeradores. Ó, ficou tudo número fixo. O que está indo para o infinito junto com o de baixo, ficou tudo número fixo. Então isso me ajuda a entender que um número fixo dividido por um número que está explodindo é zero, está indo para zero. Está indo tão pequeno como eu estou querendo. Então é conveniente botar zero. Então 0, 0, 0, 0, 1 menos 0. É só, quando tiver uma coisa desse tipo, é só dividir pelo polinômio maior, que é a potência maior.